Olá pessoal, dando continuidade, vamos estudar agora o princípio da isonomia ou igualdade e da individualização da pena, porque estão concatenados. Não tem como, em razão de pedagogia, falarmos de um sem abordarmos o outro. Até porque o princípio da igualdade, ele se encontra no artigo 5º caput. Então, é um princípio que não se aplica apenas ao direito penal, mas a todos os demais ramos do direito. Da mesma forma, temos o princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio também que se aplica a todos os ramos do direito. A gente tem um exemplo de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana no direito penal, mas não é um princípio de direito penal, é aplicável ao direito penal. O princípio da individualização da pena, por exemplo, é um princípio de direito penal. Por isso que precisamos trabalhar o princípio da igualdade, que é geral, junto com esse princípio da individualização da pena para dar sentido ao direito penal no que tange ao princípio da igualdade. O exemplo que nós temos de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição Federal, é com relação à aplicação ou não da bagatela ao militar que é encontrado com um cigarro de maconha, por exemplo, dentro da administração militar. A jurisprudência, maciçamente, entende que não há o preenchimento do requisito subjetivo, ou seja, é um militar. Então, o grau de reprovabilidade é grande. E não há uma inexpressiva lesão ao bem jurídico, porque o bem jurídico aí não é só a saúde pública, mas a administração militar. Lembra dos requisitos trazidos pelo STF para aplicação ou não do princípio da bagatela? Então você tem que ter nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e também a mínima ofensividade da conduta. Então, pessoal, como eu disse, a jurisprudência maciçamente entende que, nesse caso, quando o militar é encontrado com um cigarro de maconha dentro da administração militar, não se aplica o princípio da insignificância. Para outras pessoas, se aplica. Só que já tivemos um julgado em que houve essa aplicação do princípio da insignificância para o militar encontrado com um cigarro de maconha. E qual foi o fundamento? Dignidade da pessoa humana. Qual foi o entendimento? De que há em jogo dois princípios: o da segurança jurídica, em punir esse militar por ser militar e estar nessa situação, e também há então esse confronto, essa colisão com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque está em jogo a pessoa e a pessoa é o centro do sistema jurídico, haja vista a alocação desse princípio como um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º da CF. Assim, pessoal, nesse julgado houve o afastamento da legislação especial penal e a aplicação do princípio da bagatela. Foi dito que essa segurança jurídica deve ceder espaço à dignidade da pessoa humana e a que a pessoa deve receber o mesmo tratamento, ou seja, aplicando-se o princípio da igualdade às outras pessoas. Então, pessoal, o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, tem aplicação para todos os ramos jurídicos e podem também servir de baliza para uma decisão dentro de um processo penal.
mas temos os princípios genuínos do direito penal, como o da individualização da pena. Então, vamos estudar o princípio da igualdade juntamente com o princípio da individualização da pena. O princípio da igualdade está no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nós vamos entender esse princípio da igualdade de acordo com a máxima aristotélica. Aristóteles afirmou na sua obra Ética Nicômaco, no livro 5, que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. O destinatário desta norma jurídica é o legislativo, o executivo, o judiciário e a pessoa ou cidadão. O legislativo é quem produz a lei. O executivo é a administração pública. Aqui nós temos então o momento de execução da pena, onde se aplica a lei de execuções penais, a administração pública que é responsável por guardar o preso, lá no momento da prisão. Aqui no Legislativo nós temos a produção das leis penais. E o Judiciário aplica também a lei penal. O Judiciário se vale, por exemplo, do artigo 29 do Código Penal, do artigo 59 do Código Penal, para aplicar o princípio da igualdade juntamente com essa ótica do princípio de direito penal da individualização da pena. Então, o Legislativo precisa observar essa igualdade, esse tratamento desigual na medida da desigualdade das pessoas. No momento da prisão, do cárcere, do cumprimento de pena, o juiz da execução deve observar a igualdade entre os presos, salvo alguma distinção referente à individualização da pena. Cada um deve ter uma qualidade de pena, uma quantidade de pena diversa, um cumprimento em regime diferenciado também, de acordo com a individualização da pena, que é uma outra questão que vamos ver. E a pessoa, o cidadão, também é destinatário dessa norma. As pessoas têm que tratar as outras pessoas com igualdade sob pena de discriminação, podendo incorrer, inclusive, na lei de racismo, se assim o fizer, com preconceito de cor. O que é a pessoa? Pessoa, pessoal, é quando você tem alguém que você reconhece ser sujeito de direitos e obrigações. Por isso que se diz lá no direito civil que na teoria concepcionista você considera o nascituro pessoa, ou seja, ele é sujeito de direitos e obrigações. O que é o cidadão? Cidadão é a pessoa, mas no espaço público é quando uma pessoa que tem direitos e obrigações se relaciona com o poder público. Você diferencia também aqui o eu. O eu psíquico é você mesmo em suas vivências, quando sente prazer, sente dor. Então, o eu, ele pode ter vivências e essa vivência pode estar relacionado ao eu como pessoa, você na relação com as demais pessoas na sociedade, ou seja, é uma vida moral voltada para a conduta ética, você pode agir no seio que vive, a comunidade que vive, de maneira moral, imoral ou amoral. E com relação ao espaço público, ao poder público, você também tem a sua cidadania expressada nesses atos com relação ao espaço público. Inclusive, a cidadania é um fundamento também da República Federativa do Brasil, está no artigo 1º da Constituição Federal. Então, seguindo em frente, vamos trabalhar agora esse princípio da igualdade, mas de maneira mais específica aqui no direito penal. O princípio da igualdade, ele vai se manifestar com grande relevância no que diz respeito ao princípio correlato da individualização da pena, que é um princípio explícito do direito penal previsto na Constituição Federal. Há questões de concurso perguntando quais são os princípios explícitos e os implícitos. Então você tem que ir tomando nota de quais são os princípios que estão previstos na Constituição Federal e quais não estão. Esse aqui é explícito, o princípio da individualização da pena. Então você tem que tratar as pessoas iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então se você tem um réu primário
de bons antecedentes, ele tem que ter o mesmo tratamento de um réu primário de bons antecedentes. Se você tem um réu que não é primário, ele é reincidente, o tratamento é diferenciado, porque essas pessoas são desiguais. Agora, se você tem um réu primário de maus antecedentes, um outro réu primário de bons antecedentes e um réu que é reincidente, todos eles têm que ser tratados desigualmente porque são desiguais. Então é isso que tem que ser observado. Outras situações que você observa também quando trabalha a individualização da pena é o artigo 59 do Código Penal. Como eu falei com vocês, o judiciário também é destinatário do princípio da igualdade e da individualização da pena. O juiz, ele vai trabalhar esse princípio da igualdade aqui, ó, nos termos do artigo 59, também nos termos do artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Vamos ver que culpabilidade para o direito penal tem um sinônimo na reprovabilidade da conduta. Reprovabilidade. Então, qual é o grau de reprovabilidade? Qual é o grau de culpabilidade? Então, nós vamos entender que cada um ele precisa receber uma pena e um modo de cumprimento de pena na medida da sua culpabilidade. Isso é uma expressão também positiva da aplicação do princípio da igualdade e da individualização da pena. No momento de aplicar a pena, o juiz ele vai observar a culpabilidade, lá como vimos no artigo 29, que é o sinônimo de reprovabilidade, os antecedentes, se a pessoa é primária ou se não é primária, se tem maus antecedentes, se não tem, se é reincidente, conduta social, como que a pessoa se comporta na sociedade. Por isso que você tem aquelas testemunhas de beatificação. Vai lá perante o juiz para falar bem do réu, do acusado, para fins de ganhar alguns benefícios, alguns pontos positivos no momento de aplicar a pena. O juiz colocar uma pena base menor para aquela pessoa. Personalidade do agente, se é agressivo ou se não é, aos motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime, comportamento da vítima também é analisado para individualizar aquela pena, conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Observa nos preceitos secundários dos tipos penais que você tem lá pena, aí você tem uma margem. Você observa isso nos tipos penais. Por exemplo, de 5 a 15 ou de 8 a 10 é uma margem. Essa margem é porque o legislador está observando o princípio da igualdade. O legislador também é um destinatário dessa norma. E ele faz isso para que o juiz, que também é destinatário dessa norma, do princípio da igualdade, possa aplicar de fato a individualização da pena, o princípio da igualdade. Ele faz isso fixando a pena base à luz do 59, observando a individualização daquela pessoa, o que ela tem de peculiar para eu poder diferenciá-la de uma outra pessoa que praticou o mesmo delito. Artigo 59 do Código Penal e artigo 29 também. Portanto, pessoal, você não tem dificuldade em entender o princípio da igualdade no direito penal e o princípio da individualização da pena. O que as bancas de concurso também gostam de cobrar, haja vista que não é nada complicado entender a teoria sobre esse princípio da individualização da pena e igualdade, são questões mais práticas, onde se verifica a aplicação de fato desse princípio. Então, nós vamos ver alguns assuntos, algumas questões que, com recorrência, são cobradas em concurso público, de forma a mostrar a aplicação prática desses princípios. É o caso da súmula vinculante 26 e o tema 972 do STF. O caso da reincidência e maus antecedentes também se trabalha com a igualdade aqui, tema 150 do STF, e é recente, agosto de 2020. No caso da prisão domiciliar da gestante, houve um habeas corpus coletivo, onde se aplica também, se trabalha com esse princípio da igualdade. Depois o legislador observou a decisão do STF nesse HC coletivo e tipificou a situação no 308-A do Código de Processo Penal.
Também se trabalha com o princípio da igualdade nas situações de violência doméstica, temos diversas súmulas do STJ, e o caso também da atenuante de senilidade, onde aplicamos a fonte formal imediata, que é a analogia, mas isso se faz também com base, com fundamento no princípio da igualdade. E por fim, temos também na fase de execução, porque o executivo, a administração também deve observar o princípio da igualdade, porque também é destinatário dessa norma. Então, observamos lá nesse momento de cumprimento da pena a necessidade de se observar o princípio da igualdade, dispensando o tratamento igualitário aos presos. Vamos ficar por aqui então, pessoal, e na próxima aula vamos trabalhar cada um desses exemplos, verificando a aplicação prática do princípio da igualdade e da individualização da pena. Até lá, um abraço.